ainda existe mulheres em pleno 2023 que nunca teve um orgasmo, que nunca sentiu um prazer com o parceiro. E aí essas mulheres, o que acontece? Elas acabam se fechando, né, para esse turbilhão maravilhoso de criação, né? E o que traz muita frustração, né? Muita inibição, e a pessoa acaba indo para um espaço aonde, como ela não teve esse orgasmo, ela se sente culpada, porque ela começa a perguntar o que eu fiz de errado, por que eu não sinto, por que os outros falam que isso é tão bom, por que os outros, né, chegam a um ápice que eu não consigo chegar. E aí eu queria que você trazesse um pouquinho dessa clareza pra gente, sobre que não é somente a escolha da mulher, isso também está muito interligado ao parceiro, né, aquele outro ser que ela escolheu para fazer essa troca, essa interação aí de sensibilidades, vamos dizer assim, e trazer clareza para essas pessoas que elas podem sim, independente da idade, né, que elas podem sim ainda vivenciar, né, este ponto e perceber que não tem certo e errado, que não tem culpado, né? Então, o que você pode abordar para a gente aí sobre esse tema e depois falar um pouquinho das suas especialidades? Desde a Grécia Antiga, a gente já ouve um conselho, uma recomendação que eu coloco isso em prática na minha vida hoje. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Se toque. Descubra o seu corpo. Pega um espelho. Vai lá. Conheça dobrinha por dobrinha do seu corpo. Conheça as sensações que você tem ao tocar cada parte do seu corpo, que seja o dedinho da mão, que seja a sola do pé, que seja o seu joelho, que seja a sua genitália, que seja o seu umbigo. É todo o seu corpo que você precisa conhecer. Esse é o seu templo sagrado. Você precisa cuidar dele e você precisa aproveitar todas as emoções, as sensações que esse corpo vai liberar para você. E nós somos seres únicos. Não tem uma receita de bolo que é assim, assado, cozido. Tanto é assim que, por exemplo, tem pessoas que amam ser tocadas na orelha. Se sentem excitadas, se sentem desejadas. E eu estava numa live há um tempo atrás e do nada eu trouxe esse exemplo e a pessoa entrou no chat e comentava assim, eu não gosto de tocar na minha orelha. E aí olha, a pessoa está aqui comentando isso e tal, né? E aí ela insistiu. Eu tô falando sério, até meus filhos sabem, não gosto que toca na minha orelha. E assim, ela trouxe assim, todo um relato do quanto isso é desagradável para ela, né? E eu achei interessante que é tão desagradável para ela que quando eu comentei, aquilo atiçou uma ira nela, que ela tinha que pôr isso para fora, mesmo se permitindo se expor, né, nas redes sociais, ali, a gente está numa live, sendo gravado, qualquer pessoa pode acessar, e ela, assim, não se importou e não tem que se importar realmente. Eu amei o depoimento dela, eu a conheço, é um ser humano incrível, né, e já deixou ali a dica na minha live, né, se você me deseja sexualmente, se você quer ter uma relação legal comigo, não toque nas minhas orelhas. Então, assim, é isso, é a pessoa se conhecer e falar para o outro, não gosto que toque na minha orelha. Não gosto que grita. Amo que grita. São informações que a outra pessoa, se você já levar isso pronto para ela, já vai ficar mais fácil. E sim, tem que ter uma troca, tem que ter uma comunicação, tem que ter um toque. Pessoas, às vezes, amam aquele toque mais forte, aquela pegada mais firme. Eu, na minha situação de oralidade e masoquista, que agora eu estou me remetendo lá para uma área que eu trabalho, que é a análise corporal, essas duas características, depois se alguém quiser saber mais, entre em contato que a gente fala, a gente faz uma outra ocasião, mas são duas características que realmente adoram o toque. E já outras características, como o esquizoide, por exemplo, ele é muito seletivo. Se ele se sentir ali abraçado, mesmo que seja aquele abraço assim, mais intenso de amor, ele vai se sentir incomodado. Então, essas informações precisam ser trocadas, essas carências precisam ser testadas e perceber a reação do outro. E, principalmente, a comunicação verbal também é muito importante para você contar para o outro o caminho do seu prazer. Porque se você está ali numa relação sexual, ou num relacionamento com alguém, é importante que você fale dos seus gostos. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto de dançar, eu não gosto de dançar, eu gosto de ir para balada, não, eu sou mais caseira. Então, quando você fala que gosta de dançar para a pessoa, você fala com tanta naturalidade, por que não falar do seu corpo, então, com a mesma naturalidade? Aliás, precisaria ser até mais natural, porque você está tendo esse corpo aí desde que você estava lá, assim, em cromossomo se dividindo entre você ser homem e mulher, você já estava lá. Imagina quanto tempo você está aí dentro e esse corpo, às vezes, não é um desconhecido para você. Então, eu comecei e termino essa fala aqui. Conheça a ti mesmo, se toque, perceba as suas sensações.